mais uma vez. Boa noite. Bom, nós viemos aqui falar sobre a reencarnação. E o que fala o Espiritismo sobre o que é a reencarnação? Ela explica que a reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem em comum com o corpo antigo. E o que seria esse corpo? Esse corpo ele é físico, ele é temporário e ele vem nas condições necessárias, ou seja, viemos com as nossas deficiências, com as nossas doenças, cor da pele, para que possamos passar pelas provas e expiações necessárias para o nosso desenvolvimento e crescimento como espíritos eternos que somos. Temos também o esquecimento do passado. E o que o Espiritismo fala? Na verdade, ele chama esse esquecimento do passado de véu, porque não é um esquecimento completo. Porque muitas vezes, na nossa vida, nós temos lembranças de algo que estamos fazendo e que recordamos, será que estamos no caminho certo? Ou alguma decisão que tomamos e pensamos, será que estamos tomando a decisão correta? Então, por isso nós chamamos de véu de esquecimento. E por que também esse véu é importante? Porque muitas vezes, se nós pensarmos naquilo que nós fizemos em nossas vidas passadas, eu acho que nós não vamos nos perdoar nessa vida. Ou também se nós pensarmos que estamos convivendo com os nossos inimigos, seríamos capazes de conviver com ele. E muitas vezes esses inimigos estão na nossa casa. Os inimigos do passado estão na nossa casa. Eles podem ser o nosso pai, o nosso irmão, alguém da nossa família que a gente hoje tanto ama e que não teríamos a oportunidade de amar se soubéssemos que ele foi o nosso inimigo na vida passada. Temos também o mesmo grupo familiar. Então, quando viemos, também viemos com esse grupo familiar. E o que seria isso? Então, seria também saber que vamos voltar com pessoas que nós amamos também na outra vida, tivemos vidas em comum com eles, foi o nosso pai, foi nossa mãe, foi nosso irmão, como eu falei também pode ter sido nosso inimigo. Mas quando pensamos que quando renascemos, voltaremos com o nosso pai, com nossa mãe, isso é reconfortante, porque saberemos que os laços não foram quebrados. Então o Espiritismo ele traz uma informação muito reconfortante, um pensamento reconfortante. É de que esses laços não são quebrados, que vamos estar eternamente junto dos nossos amados. Isso nos reconforta, na verdade. Acho que agora foi. Desculpa. E o Kardec também perguntou aos espíritos, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Isso foi na pergunta 132. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Portanto, a reencarnação é o mecanismo que Deus nos deu para aprendermos, repararmos nossos erros e evoluirmos. Agora eu vou passar para a Carolina, que ela vai falar um pouquinho sobre expiação, provas e missões. Bom, então, boa noite a todos. O nosso planeta Terra, a maioria de nós aqui já deve saber, que já se encontra em processo de regeneração, ou seja, nós já estamos passando por expiações e provas. E nem toda reencarnação é igual para todos nós, né? Nós somos diferentes, temos necessidades diferentes, mas uma coisa é certa, todos nós já passamos por essas etapas que eu vou explicar agora. Eu vou começar falando da expiação. A expiação, ela seria um enfrentamento de uma situação difícil que vai envolver um sofrimento ou psicológico ou físico que vai estar relacionado com os erros que nós cometemos na vida passada. E essas experiências, elas não são castigos e nem punições, mas são oportunidades de reparação e aprendizado para o espírito que, quando está no plano espiritual, ele compreende as consequências das suas ações e busca uma reparação por meio de um processo de reflexão e crescimento. Então, o sofrimento que ocorre aqui nesse contexto, ele vai ajudar o espírito a se purificar e a preparar ele para futuras reencarnações mais harmoniosas. E as provas? O que seriam as provas? São desafios e dificuldades escolhidas pelo próprio espírito, claro que com o auxílio, dos mentores, enfim. Mas ele escolhe antes da encarnação. E o objetivo dele é testar a sua capacidade de aprender, de se desenvolver moralmente. Mas ele também pode optar por provas que são superiores à sua força.
e depois não conseguir cumprir essas provas. E nem sempre elas estão relacionadas ao sofrimento. Muitas vezes elas podem estar envolvidas com decisões éticas, com superação de obstáculos, ou mesmo para cumprir deveres importantes para o progresso pessoal do espírito. E a missão? O Kardec usa missão como uma tarefa em que o espírito se coloca ou quando ele concorda em realizar a pedido dos seus superiores para o bem da humanidade. São aqueles espíritos mais evoluídos que vêm ao mundo para guiar, para ensinar, para inspirar. Então, nós já tivemos aí muitos líderes, cientistas, artistas e benfeitores da humanidade que nos trouxeram inovação, o progresso, o conhecimento e exemplos de amor ao próximo. Mas cada um de nós tem uma missão, né, a cumprir aqui nesse mundo, seja ela pequena ou grande, todos nós também somos missionários. E por falar em missionário, essa semana, né, retornou à pátria espiritual o Divaldo Franco, que era um exemplo de missionário, né? Ele adotou 600 crianças como se fossem seus filhos do coração, como ele dizia. No Brasil, ele tem uma casa que chama Mansão do Caminho, fica na Bahia, em Salvador, e essa casa auxilia cerca de 5.000 pessoas diariamente. E ele foi um grande exemplo de amor, de caridade, né, de fraternidade. Viajou aí praticamente quase o mundo inteiro, vários países, divulgando o Evangelho. Tem várias obras dele, né? Então foi um grande exemplo e eu acredito que ele cumpriu a sua missão. Então, voltando aqui para a gente atingir a perfeição, vai independer, né, da forma como a gente vai encarnar. Se é por expiação, por prova ou por missão. O nosso objetivo final vai ser sempre o progresso e a ascensão rumo à perfeição. Ainda seguindo no tema, Kardec questionou os espíritos. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? E os espíritos responderam: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão com os esclarecidos. Bom, se nós pensarmos aqui nos atributos de Deus, eu vou levantar alguns, não são todos, mas Deus é eterno, é infinito, é imutável, é imaterial, é único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Se olharmos para esses atributos, assim, já sabemos a resposta. Ele nunca vai criar espíritos maus, nunca vai criar espíritos que são diferentes uns dos outros. Todos nós saímos do mesmo ponto de partida, ou seja, simples e ignorantes. E o que é essa simplicidade? Essa simplicidade é no sentido de singeleza, sem vícios, mas também sem virtudes. E os ignorantes, né? O ignorante aqui é no sentido de desconhecermos tudo, tanto intelectual quanto moralmente. Eu vou citar um trecho aqui do livro Céu e Inferno, primeira parte, para tentar fazer aqui um resumo. Suponhamos, pois, que uma alma culpada, arrependida de suas faltas, haja resgatado as suas dívidas pela soma dos seus sofrimentos e esforços para fazer o bem. Ela está reabilitada e os seus antigos erros não pesam mais sobre ela, porque delas se libertou. Ela está purificada e pode, como as outras, elevar-se à hierarquia dos espíritos. Suponhamos ainda que, chegado esse momento, ou seja, já é um espírito perfeito, Deus, em recompensa pela perseverança no bem, lhe confia uma missão, a de esclarecer os homens e guiá-los no bom caminho, de ser para eles um protetor. Essa alma será, então, um bom espírito. E, do ponto de vista religioso, ela é um anjo. Então, esse trecho nos diz que essa alma, ela errou, ela arrependeu-se, ela aprendeu, ela resgatou e ela atingiu a perfeição. E tudo isso foi pelo seu próprio esforço, pelo seu mérito. Portanto, conseguimos perceber que não há benefícios, não há beneficiários aqui. E o ponto de partida é o mesmo para todos nós. Nascemos simples e ignorantes. E o ponto de chegada também vai ser o mesmo para todos nós. Ou seja, seremos perfeitos. Deus não criou nenhum espírito para ser eternamente mau.
Na pergunta 121 que Kardec fez, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e o caminho do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes, seja tão aptos para o bem quanto para o mal. Então agora os espíritos nos falam do livre-arbítrio. Então, além da simplicidade e da ignorância, nós temos o nosso livre-arbítrio. À medida que nós vamos evoluindo, vamos tomando conhecimento de nós mesmos, esse livre-arbítrio também, ele vai se alargando, ele vai se desenvolvendo. E com ele, nós vamos começar a ter as possibilidades de escolha. E podemos escolher entre o bem e o mal. E se não houvesse essa liberdade de escolha que Deus nos deu, então a escolha não seria nossa. Então não teríamos como evoluir por nosso próprio mérito. Também podemos pensar, olha, quando nós estamos na matéria, quando nós estamos encarnados, nós também sofremos as influências do meio que nós vivemos, dos espíritos que estão junto conosco, das pessoas que convivem conosco. Só que nós temos sempre que pensar que a escolha, a decisão é nossa, o livre-arbítrio é nosso. Então, independente do que está à nossa volta, nós temos o poder da escolha, nós temos o poder de escolher pelo caminho do bem. Na pergunta 132, não está aqui, Kardec perguntou aos espíritos, por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? E essa resposta é interessante. Como ousais pedir conta dos seus atos? Pensais penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Então, mais uma vez, é o nosso livre-arbítrio. Na pergunta 171, sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir, um bom pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta. Essa resposta, ela nos remete a uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. Eu acho que todo mundo aqui conhece, mas eu vou aqui resumir para poder fazer um paralelo com o que seria a reencarnação. Então, o jovem, ele pede ao seu pai a herança, ele parte para uma terra distante, onde ele vive uma vida desregrada, ele gasta tudo. Quando ele se vê em dificuldades, ele decide voltar para a casa de seu pai. Ele volta humilde, arrependido, e o pai o recebe de braços abertos. E eu penso, me coloco assim também no lugar desse pai como mãe. Se não fosse eu também não ficaria feliz do meu filho retornar para minha casa? E aí eu penso, bom, eu não sou perfeita, não sou nada, então imagina Deus que é infinitamente perfeito e infinitamente bom. Então não tem nem como a gente imaginar que ele não aceitaria o filho de volta. Então agora eu vou fazer com essa parábola um paralelo aqui com a reencarnação. Então, o filho mais novo, ele simboliza o espírito que se afasta da casa do pai, que é Deus. Usa mal o seu livre-arbítrio e mergulha em experiências difíceis, semelhante a uma reencarnação que foi mal aproveitada. Passamos por dificuldades, e essas dificuldades simbolizam as provas e expiações necessárias para o progresso. Ele reflete, se arrepende e decide voltar. Isso simboliza o nosso amadurecimento como espírito. E o retorno ao Pai representa um progresso moral, possível graças à oportunidade de reencarnação que Deus nos oferece. E o Pai o acolhe com amor, mostrando que Deus não castiga, que Ele é misericordioso. Ele educa, Ele perdoa e espera a nossa regeneração. E tudo isso é capaz, através das múltiplas existências, e que são necessárias para o nosso desenvolvimento. Agora eu vou passar para a Ana Carolina, que ela vai falar da pluralidade das existências. Bom, então no Livro dos Espíritos, na questão 222, tem as considerações sobre a pluralidade das existências. O Kardec diz, que a reencarnação ela não é uma invenção moderna. É uma lei natural que sempre existiu e foi reconhecida por diversas civilizações ao longo das civilizações. Temos também aqui o Pesani, que é um estudioso do Espiritismo, também debate essa ideia, enfatizando que a reencarnação permite que os indivíduos tenham oportunidades sucessivas de aprendizado e crescimento. Então, seria injusto que em uma única existência determinasse o destino eterno de uma alma,
sem chances, né, de redenção ou aperfeiçoamento. Temos também a teoria da transmigração das almas, que já era aceita por alguns filósofos antigos, como Pitágoras, e que eles teriam aprendido isso com alguns pensadores indianos e egípcios, que acreditavam que a alma saía do corpo após a morte e migrava passando por todas as criaturas do mar e da terra até voltar no homem novamente, ou seja, seria ali um ciclo vicioso. Só que mais tarde o Pitágoras acaba aceitando os conceitos, né, da reencarnação, porque essa teoria da mentepsicose ela não é exata. Então, o Kardec faz a diferenciação, né, dessa mentepsicose com a reencarnação espírita. Ele esclarece, né, que os espíritos rejeitam a ideia de que a alma humana possa habitar corpos de animais e vice-versa. E na questão 611 do Livro dos Espíritos está mais esclarecido, né? O Espírito da Verdade vem e esclarece da seguinte forma: no momento em que o princípio inteligente, ou seja, nós, atinge o grau necessário para entrar no período da humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo. Então, a gente não pode dizer que um homem está encarnado no corpo de um animal e vice-versa, porque essa teoria, o próprio Espírito esclarece, né, que ela não é exata. Então, o Espiritismo, além de rejeitar essa teoria, ele também reconhece a preservação da individualidade após o desencarne, ou seja, a gente desencarna e a gente não vai para um todo universal, como se pensava. Então, nós temos a nossa individualidade. E agora eu vou falar um pouquinho da história do Segismundo, né, da reencarnação do Segismundo. Essa história está no livro Missionários da Luz, no capítulo 13. Esse livro, né, foi ditado pelo espírito do André Luiz, e conta a história de um casal, né, o Adelina e a Raquel, que nessa encarnação agora eles são casal e na encarnação passada também eram, e após uma paixão desvairada da Raquel pelo Segismundo, o Segismundo acaba cometendo um assassinato, então mata o Adelino. Depois a Raquel, por circunstâncias da vida, vai parar no prostíbulo e eles desencarnam cada um por sua vez, mas em intensa vibração de ódio. Quando chegam no plano espiritual, esse casal se encontra e promete, né, fazem lá os seus compromissos de receber o Segismundo como filho. E agora, nessa figura aqui, nós temos algumas etapas da reencarnação, que é mais ou menos padrão, né? Eu só vou contar a história, o contexto, né, do Segismundo, explicando ali, encaixando a história em cada etapa. Então, na primeira etapa, nós temos o planeamento reencarnatório, na segunda, a arquitetura espiritual, na terceira, a aproximação dos pais, na quarta, a redução perispiritual, na quinta, a concepção, na sexta, os primeiros dias da gestação, na sétima, o nascimento e na oitava, a fase pré-escolar. Então, iniciando lá a história, o Segismundo, ele esteve anos no umbral. Ele arrependeu dos seus erros que ele cometeu no passado, ele foi auxiliado e na espiritualidade ele seguiu uma vida reta. Ele trabalhou, ele auxiliou na colônia do Nosso Lar. Isso amenizou o seu resgate, mas ele continuava tendo seus débitos. Então, houve um planeamento reencarnatório envolvendo os três e de comum acordo e com os seus mentores, né, concordaram vir novamente para resgatar esses erros aí do passado. E foi designado um protetor, ou seja, um mentor, para acompanhar o Segismundo, e essa função foi desempenhada pelo espírito de Herculano. Depois chega ali na fase da aproximação dos pais, o Adelino tem dificuldades em aceitar o Segismundo. Então ele começa a se sentir inseguro porque ele sente a vibração do Adelino, que está encarnado, e esquece do compromisso feito no plano espiritual, e ele relata para Raquel, que é a sua esposa, que ele anda tendo pesadelos, que ele sente alguém se aproximando, um inimigo, sente muita angústia, muito ódio, porque eles estão, a ligação com o passado, né, dele ter sido assassinado pelo Segismundo, está ali ainda muito, muito impregnado nele. Então,
houve uma negociação ali nos bastidores espirituais entre os envolvidos nesse esforço encarnatório e os seus mentores. E então a Raquel e o Adelino, que acabam ficando em desdobramento, que seria aquele período que a gente está no sono profundo, e o nosso espírito se liberta temporariamente, mas fica ligado ao cordão de prata. Então, dessa forma, os mentores conseguem influenciar, né, ter maior influência neles para eles ficarem mais receptivos a essa reconciliação. Então, os mentores envolvidos estão o Alexandre, o Herculano, o próprio André está ali como aprendiz. Também tem a mãe da Raquel. E eles influenciam, esses mentores influenciam inclusive sobre o filho deles, o João, que é o primeiro filho do casal, né, da Raquel e do Adelino. Um certo dia, o menino pede ao pai que chegue mais cedo à casa para que eles possam fazer uma oração. O pai consegue, chega mais cedo em casa, faz uma oração com o filho, e isso deixa o pai mais, né, flexível ali, mais aberto para essa negociação. Então a Raquel se encontra com a mãe dela em sonho, né, ela sai do corpo físico, em sonho ela se encontra com a mãe dela, fica mais receptiva. O Adelino perdoa o Segismundo, aceita, sente sinceridade ali no pedido dele. E isso tudo acontece, essa reconciliação acontece uma semana antes da concepção. E por que é necessário esse perdão, essa reconciliação? Porque com o ódio que o Adelino está sentindo, ele poderia ali intoxicar os cromossomos, os espermatozoides e até impedir, né, a formação do embrião. Então, por isso, a grande importância dessa reconciliação antes desse processo. Então, depois, a próxima etapa é o processo que o Segismundo vai reencarnar, então é o processo que vai ocorrer a redução perispiritual. Então, o Alexandre pede para que ele se imagine na forma de um feto e as demais entidades presentes no recinto fazem a magnetização do perispírito para ele, né, reduzir e depois ser implantado na Raquel. Então, o Adelino e a Raquel já estavam ali esperando em espírito, né, a chegada do embrião, que é a noite que acontece a concepção. E a mãe da Raquel é a portadora, né, do embrião magnetizado. Ela fica ali, né, como se estivesse zelando, né, pelo embrião. E depois que acontece a concepção, o embrião é implantado na Raquel. Então, depois dessa fase, o Alexandre faz algumas preces, pede muito, né, pela espiritualidade, pede auxílio, boas vibrações, para que esse processo aconteça, né, tanto desde passar na fecundação e também nos primeiros dias, né, na fase mais importante ali da gestação, os primeiros dias. Então, depois de concluído esse processo, o Alexandre se retira, mas as outras entidades permanecem ali acompanhando, né, todo esse processo. Então, tem o nascimento, enfim. Depois, a última fase é a fase da pré-escolar, né? Então, a criança já atingiu 7 anos, o nosso mentor ela já está formada, ou seja, o processo encarnatório já terminou, então o nosso mentor acaba se afastando. Claro que ele não nos abandona, né? Ele nos acompanha até quando a gente perde o corpo físico. Então, agora para descontrair um pouquinho, gente, reencarnar dá trabalho, né? Imagina o trabalho que nós não damos para os nossos mentores aí, para a gente conseguir reencarnar. Então, a mensagem que a gente queria deixar para vocês, só para finalizar, é que a gente comece a refletir, né? A gente comece a ser grato e valorizar a nossa existência, porque a reencarnação ela é um instrumento, né, da justiça divina, que permite que todos nós tenhamos inúmeras chances, né, de aprender, de melhorar, de evoluir, e assim, cada existência pode ser encarada como uma oportunidade única, né, de crescimento e de aproximação com as leis do amor e da fraternidade. Então, era isso que a gente trazia hoje para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema, a gente está aqui. Sim, se a gente não souber responder, a gente pede ajuda. Para casa, depois responde. Mas fiquem à vontade.
Vais fazer a homenagem lá em volta? Pode ser? Já que tens teu, tem aqui uma tabela. Tá, tu te pega então. Pronto, aqui uma parte. Não, eu leio aqui mesmo. Já que tens 10 minutos. Ok. Bom, então, como eu falei no Divaldo, né, citei a situação dele, eu vi uma oração muito bonita hoje e pedi, né, permissão para a Ana, já que a gente está com um tempinho. Essa é uma oração que ela é da Amália Rodrigues, mas foi psicografada pelo Divaldo. Ela se chama Oração do Agradecimento. É em forma de poesia. Então eu vou ler aqui. Agradecemos-te, Senhor, pela glória de viver, pela honra de amar. Muito obrigada, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigada pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigada pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o ar, a terra e o mar, que acompanha a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores de tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Diante da minha visão, pelos cegos, formulo uma oração. Eu sei que depois dessa lida, na outra vida, eles também enxergarão. Obrigada pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia dos ventos nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro. Diante da minha capacidade de ouvir pelos surdos, eu quero pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção em teu nome, profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, quero te rogar, pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam de noite e não falam de dia. Eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que oram, que semeiam, que agasalham. Mãos de amor, mãos de caridade, de solidariedade. Mãos que apertam mãos, mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia, de psicografia. Mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor. Mãos que acolhem ao seio do corpo um filho alheio, sem receio. Pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigada, Senhor, porque posso bailar. Olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados. Eu posso andar, oro por eles. Eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigada, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista amor. O amor de pai, de mãe, de marido e esposa, de filho, de irmão, de alguém que lhe estenda a mão, mesmo que seja o amor de um cão, pois é triste viver na solidão. Mas se não tiver ninguém para amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim não reclamarei, nem blasfemarei. Simplesmente direi, obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigada, Senhor, porque creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigada, Senhor.